Oi pessoal, estou de volta a este canal do YouTube antes da gente falar da nossa temática que é como lidar com frustrações. Eu peço que você se inscreva no meu canal e deixe o seu like, que aí esse vídeo entrega para mais pessoas. E vou deixar também as minhas redes sociais, outras que você pode me acompanhar por lá, ok? Pessoal, mas antes de falar em como lidar com frustrações, a gente precisa pensar o que seria uma frustração. A gente pode pensar que é uma decepção daquilo que a gente queria e saiu nada conforme o planejado, ou de algo que a gente queria, né? Então, se a gente parar para pensar em frustração, a gente pode pensar também em expectativa. Então, será que eu me frustro porque eu criei expectativa? Então, eu não devo criar expectativa? Bom, mas não é possível que a gente não crie expectativa, tá, gente? Essa é a verdade. Sempre que a gente deseja, que a gente quer muito algo, a gente vai ter expectativa. Lógico que a gente precisa ter o equilíbrio dessas expectativas. E para ter esse equilíbrio, a gente precisa pensar em algumas variáveis. Uma delas é já sair daquela máxima de tudo depende exclusivamente de você. Não, pessoal, nem tudo depende de você. A gente pode pensar em várias situações em que tem a nossa parcela de responsabilidade daquilo que está sob o nosso controle, mas a vida exige de nós também essa postura de entendermos, né, um amadurecimento que nem tudo vai ser como a gente quer, porque muita coisa na vida não depende exclusivamente da gente. Ainda que isso demande um máximo de esforço, né, que a gente tenha para alguma situação. Então, por exemplo, já vi casos em que a pessoa quer um relacionamento e ela cria uma expectativa enorme com aquela outra pessoa. Então, já vi situações em que a pessoa quer passar muito em um concurso e ela se esforça muito e ainda assim ela não passa. E como que a gente faz esse manejo e o equilíbrio das expectativas nessas situações, como eu citei, por exemplo? A gente tem que pensar em duas variáveis aqui. Aqui está baseado na origem. Uma é as evidências e a outra a probabilidade. Então, se a gente para pensar nesse lado mais cognitivo das evidências, contando também com o nosso amadurecimento e com uma visão mais realista, a gente pode pensar nesse relacionamento. Então, se uma pessoa tenta se relacionar com outra e essa outra pessoa não corresponde, não responde as mensagens, não está no mesmo nível ali de interação que ela pode se frustrar, uma vez que ela cria uma fantasia que ela quer porque quer aquele relacionamento com aquela pessoa. Mas por mais que ela se esforce, talvez a outra pessoa não queira. Então ela precisa ter uma visão realista e questionar essas evidências. Será que a gente está no mesmo nível de interação? Será que a outra pessoa está correspondendo a essas expectativas que eu estou criando? É uma boa pergunta a se fazer. Quando você se pega a essa questão das evidências, fica mais fácil esse manejo da expectativa. Um outro ponto é a probabilidade, que a gente pode pensar nesse exemplo também do concurso. Né? Por mais que você ali estude 6 horas por dia e que não vai garantir a sua aprovação, por mais que você se esforce, tá, pessoal? A gente precisa trabalhar com a realidade. Então, você tem que pensar, qual que é a probabilidade que eu passe nesse concurso? Então, sei lá, o concurso é daqui 2 meses, ainda que eu me esforce, será que realmente eu consigo? E aí, se você olhar e a probabilidade for boa e ainda assim não passar, a gente precisa pensar no pós, né? O pós-frustração. Como que eu lido com ela? Bom, pessoal, existem maneiras disfuncionais e funcionais para a gente lidar com as situações que nos frustram. Mas tem uma frase que eu levo para a vida e que eu gosto muito e que talvez possa te ajudar, que é: nunca é a situação em si, mas como eu interpreto essa situação. E aqui você precisa pensar que não é a situação, mas como você se comporta, como você pensa, como você reage a essa situação. Então, eu disse que muitas vezes nem tudo vai depender exclusivamente de você, de mim também, porque com certeza eu me frustro também. Mas a gente precisa adotar essa postura de entender que como que eu posso reagir a ela? Como que eu posso me comportar?
Maneira disfuncional de reagir à situação é ficar nas ruminações. Será que você fica nas ruminações? Sempre questionando, ó vida, ó céus, por que comigo? Eu não merecia, não era assim que eu queria. Então, às vezes, adotar essa postura é uma questão até de imaturidade emocional, de não aceitar, na verdade, aquilo que te aconteceu. E uma maneira funcional de lidar é entender, isso não diz, pessoal, que vocês não vão sofrer, tá? Não é aquela coisa do, passou, não precisa sofrer, não. Você pode e tem o direito de se sentir triste, decepcionado, mas o que você vai fazer a partir daqui? Qual que é a postura e o comportamento que você vai aderir? Será que aceitar não é uma maneira mais fácil e funcional? Porque a partir dela você pode criar situações para resolver aquela situação. Como que você vai seguir a partir disso? Então, essa é uma postura que parece óbvia, mas para muitas pessoas não é, que é aceitar. Quando você aceita, você cria circunstâncias para poder seguir. Não passei no concurso. Ok, estou triste, estou decepcionado, mas agora eu vou me esforçar mais, estudar, aumentar uma quantidade de tempo, me dedicar mais para esse concurso, para que no próximo eu consiga. E se eu não conseguir, eu continuarei. Porque a vida, gente, ela não é linear, né? Ela é de altos e baixos. E é daquele aspecto que eu disse lá no começo. Muito daquilo que a gente quer não depende só de nós. Vai acontecer situações que vão nos deixar frustrados, que vão nos deixar decepcionados, mas é como a gente vai reagir a isso. Então é por isso que é tão importante que a gente conte com essas visões realistas, que a gente não fique fantasiando situações na nossa cabeça, que a gente tente ser o mais prático possível e adote sempre essa postura de aceitação. Isso pode nos ajudar. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui se fez sentido aí pra você, ok?